daquilo que os servos já vivenciaram a semana toda na sua oração pessoal. Não é algo automático, como se liga um carro. Agora eu vou ligar o motor dos carismas. Entrei no grupo de oração, ligo o motor dos carismas. Não, eu preciso ser um carismático lá na minha casa, na minha oração pessoal. Eu preciso orar em línguas baixinho no meu trabalho. Eu preciso exercitar os carismas no meu dia a dia. Uma grande serva do Senhor na renovação carismática católica, que colaborou muito na minha formação, Maria Lúcia Viana, dizia isso: os carismas precisam ser praticados porque eles precisam ser purificados, lapidados. Você ora em línguas hoje do mesmo jeito que você orava há 10 anos atrás, irmão? Por quê? Porque o carisma que está em você já foi lapidado, já foi purificado. Ué, mas carisma é impuro? Foi purificado da tua humanidade. Agora você ora mais no espírito do que há 10 anos atrás. Há 10 anos atrás era mais humano, hoje é mais no espírito. Isso precisa ser cultivado lá na nossa casa, não é no dia da reunião de oração. A reunião de oração é o extravasamento dessa vida carismática do meu dia a dia. Se não há formação adequada sobre os carismas, então eles vão se tornar um verdadeiro mistério para as nossas ovelhas. A apostila do aprofundamento de dons nos ensina que existem 3 grupos de carismas. Isso é uma divisão meramente didática. Quem aqui se lembra quais são esses 3 grupos de carismas? Dons de inspiração, dons de revelação e dons de poder ou de obras. Dons de inspiração: profecia, línguas e interpretação das línguas. O que é uma profecia, irmão? É uma mensagem em primeira pessoa, é Deus mesmo falando, para o aqui e agora de uma assembleia. Deus manifesta para aquela assembleia aquilo que Ele quer daquele povo. Então Ele vai falar lá no grupo de oração: abram os seus corações, porque eu quero entrar nos vossos corações, eu quero reinar nos vossos corações. Deus está dizendo através da palavra profética aquilo que Ele quer para o aqui e agora de uma determinada assembleia. Dom da profecia. É importante para o grupo de oração, para a vida do grupo de oração? Essencial, é ela que norteia a vida do grupo de oração. Dom das línguas, irmão, que é mistério maior do que esse. São Paulo diz que é o menor dos dons, mas eu acho ele muito extraordinário, muito extraordinário. O Espírito Santo mesmo, ou seja, Deus, vem e ora em mim e por mim. Quer oração melhor do que essa? Existe oração melhor do que a oração do Espírito Santo? Em mim e por mim. Eu vou me dilatando então ao Espírito, me dilatando ao Espírito. Eu não tenho mais palavras no vernáculo para me dirigir a Deus. Então eu cedo ao Espírito Santo, ele começa a borbulhar em nós. A borbulhar em nós. Orando por nós ao Pai e ao Filho, louvando em nós, se expandindo dentro de nós, dom das línguas. E a interpretação em línguas? Uma profecia, por vezes, ela é ministrada não na língua vernácula, não no português, no nosso caso. Se fosse na Alemanha, o vernáculo seria alemão. Mas não é ministrada no vernáculo, então é preciso a interpretação das línguas, não é tradução. A profecia que foi proclamada em línguas precisa da interpretação no vernáculo, em língua portuguesa. Interpretação das línguas. O dom das línguas é algo automático? Irmão, o dom das línguas deve ser assim: eu não tenho mais palavras para louvar a Deus em vernáculo. Então eu entro num júbilo tal, numa dilatação tão grande ao Espírito Santo, e o Espírito então vem complementar e vem aperfeiçoar aquilo que eu já não sei mais dizer.
O que tem acontecido nos nossos grupos de oração? Vamos louvar ao Senhor. Todo mundo levanta os braços e imediatamente já começa a orar em línguas. Sabe como é o nome disso, irmão? Desculpa dizer. Preguiça espiritual. O dom das línguas supõe que você já esgotou todas as suas palavras, todos os louvores que a sua mente consegue concatenar. Eu já não tenho mais palavras para louvar o Senhor em vernáculo, então eu extravaso na oração em línguas e o Espírito louva verdadeiramente e perfeitamente através de mim. Mas não é algo automático. Vamos orar, todo mundo levanta os braços e começa a orar em línguas. Não pode. O mesmo Padre Benigno Rouanês vai denunciar nesse livro a banalização dos carismas. A banalização dos carismas. É o menor dos dons, mas é extraordinário, é precioso depósito. Precisamos guardar, precisamos defender, precisamos tratar como sagrado, porque o é. Dons de revelação, irmãos, discernimento dos espíritos. Não é discernimento do Espírito, discernimento dos Espíritos. Ou seja, é aquele direcionamento que me mostra qual é o Espírito que está movendo uma pessoa, uma situação, a minha vontade. Se é o Espírito de Deus que está me inspirando, se é o Espírito humano, se é a humanidade que está falando, ou se é o mal, o maligno que está inspirando determinada situação. Lá nos Atos dos Apóstolos, 2 homens de Deus, Paulo e Silas, andando e anunciando a palavra de Deus. Uma mulher atrás deles dizendo assim: bendito aqueles que vêm em nome do Senhor, esses são servos de Deus. Estava falando alguma coisa errada aquela mulher? Não, mas num dado momento a Sagrada Escritura diz que Paulo se enfadou. Se cansou daquilo, virou para aquela mulher e falou: afasta-te de mim, espírito de Pitão. Espírito de deboche. Durante aquele tempo todo, aquela mulher estava debochando deles. Elas não estavam dizendo a verdade, que eles eram servos do Senhor. Quem foi que revelou isso a Paulo? Através do dom do discernimento dos espíritos. Coordenação de grupo de oração precisa ter muito discernimento dos espíritos. Membro de núcleo, pessoas que dirigem grupo de oração, pregadores, formadores. Qual é o espírito que está movendo uma pessoa ou determinada situação? Palavra de ciência, diagnóstico divino. Estou orando por uma pessoa, ou então estou dirigindo um grupo de oração e o Senhor revela. O Senhor está tocando numa pessoa que na sua infância sofreu um acidente sério de bicicleta e, portanto, tem pavor de andar de carro, de bicicleta, de avião, de tudo que seja meio de transporte. O que é isso, irmão? Adivinhação? Palavra de ciência. Não é adivinhação, é uma palavra de ciência, diagnóstico divino sobre algo do passado ou algo que está acontecendo no presente da sua vida. Deus traz à tona e cura. Traz à tona e cura. Eu vejo a palavra de ciência assim: a sujeira está lá no final do tanque, está tudo decantado lá no final do tanque. A palavra de ciência dá uma sacudida naquela sujeira, ou melhor, o Espírito Santo dá uma sacudida naquela sujeira, traz a sujeira à tona através da palavra de ciência, aí o Senhor passa a peneira e cura e liberta. Palavra de ciência. E a palavra de sabedoria? Eu preciso tomar uma decisão na vida, ou então eu quero mudar de vida, mas eu não sei nem por onde começar. E o Senhor então me dá um prognóstico, um direcionamento. Faça isso e serás feliz. Faça isso e serás feliz. Você está sentindo alguma coisa estranha no seu corpo? Há dias você está com um organismo diferente do que era normalmente. E você não sabe o que é, o que você está sentindo. Acontece isso. E vem um irmão e ora por você e fala assim: minha irmã, por que você não procura um cardiologista? Em oração, a pessoa fala isso. Por que você não procura um cardiologista? Palavra de sabedoria, é Deus dando o direcionamento para a cura, para que você seja feliz, para que você tenha vida em abundância. Dom carismático da palavra de sabedoria.
E por fim, os dons de poder ou dons de obras, fé, cura e milagres, interdependentes. Aliás, todos eles são interdependentes. Fé expectante. Se creres, verás a glória de Deus. É a fé da audácia. A fé da audácia. Eu gosto muito daquela passagem. Senhor, se queres, podes curar-me. Esse homem era audacioso, irmão. Chegar diante de sua majestade e parar a caminhada de sua majestade e falar para ele: Senhor, você pode tudo, hein? Se você quiser, você pode me curar. Isso é fé carismática, irmão. É fé expectante. Aquela fé que crê que Deus sempre vai agir. Do jeito que vai ser, eu não sei, mas que Ele vai fazer, Ele vai. Isso é fé carismática. Essa fé é acompanhada de sinais, curas e milagres. Curas e milagres. Deus que quer a vida em abundância do ser humano, quer o ser humano restabelecido física, psíquica e espiritualmente. Então, quando algo vai mal, Deus pode tocar e curar, seja no físico, seja psicologicamente, seja em nível espiritual. Aliás, o sacramento da reconciliação, da penitência, é o principal meio de cura espiritual. Deus cura espiritualmente através do sacramento da penitência. E além disso, tem o dom dos milagres, intervenção sobrenatural na história, no curso da história. Conhece aquela musiquinha assim? Elias orou. Elias orou. E o fogo desceu. Dá glória a Deus. Josué orou. E o sol parou. Acho que o povo aqui não tem mais que 20 anos de renovação carismática, né? Irmãos, milagre, intervenção sobrenatural de Deus na história. Era impossível acontecer. Deus foi lá e fez. Dom de milagres. Todos esses sinais acompanham a fé carismática, a fé expectante. Deus vai agir do jeito que vai ser, eu não sei, mas que Ele vai agir, vai agir. São os dons carismáticos que São Paulo nos ensina. Além deles, tem muitos outros, irmãos. Tem muitos outros. A intercessão é um carisma? É um carisma. É um carisma. A pregação é um carisma? É. Formar os outros é um carisma? É um carisma que, exercido reiteradamente, confirmado pela comunidade, se torna um ministério. Se torna um ministério. Mas é tudo sustentado ou alicerçado por um carisma próprio. E aí, para nós encerrarmos essa pregação, eu quero trazer para vocês algo que o nosso queridíssimo Papa Paulo VI nos disse. Que Deus conceda que o Senhor deixe novamente cair uma chuva de carismas sobre a igreja, para fazer a igreja fértil, bela, admirável, capaz de comover, de atrair a atenção maravilhada, até do mundo profano, com a sua tendência ao secularismo. Que Deus conceda e que o Senhor deixe novamente cair uma chuva de carismas. Uma chuva de carismas. Deseja para quem está do seu lado, nesse momento, uma chuva de carismas. Chuva de carisma. Chuva de graça. Peça uma chuva de carismas. Deseje no seu coração, nesse momento, uma chuva de carismas. Um reavivamento carismático profundo na sua vida. E eu peço que você vá ficando de pé. Não vamos perder essa graça desse momento, a unção desse momento. O Papa falou, ele é o sumo pontífice, a oração dele chegou ao céu. E o Senhor então responde à oração do sumo pontífice, derramando uma chuva de carismas sobre a renovação carismática católica. Prepare seu coração com essa música. Ore com essa música. Em seguida nós vamos participar de uma dinâmica, pedindo ao Senhor uma chuva de carismas.
Chuva de graça, pedimos a ti. Chuva de graça, derrama em nós. Chuva de graça, neste lugar. Derrama. Peça por você. De graça aqui está chovendo sobre todos nós, e quem vai se entregar vai se molhará. Há uma semente pra germinar e muitos frutos a se produzir na terra do coração. Derrama a tua graça. Fala pro Espírito Santo agora. Chuva de graça, pedimos a ti. Chuva de graça, derrama em nós. Chuva de graça, neste lugar. Derrama. Chuva de graça, pedimos a ti. Chuva de graça, derrama em nós. Chuva de graça, neste lugar. Derrama. Coloca a mão sobre o teu coração agora, feche seus olhos e peça ao Senhor que derrame essa chuva de graça. Nós imploramos, Espírito Santo, que tu derrame sobre nós essa chuva de graça nesse momento, Senhor. Esse é o desejo do nosso coração, Senhor. Uma nova chuva de carismas, um reavivamento da vida carismática, Senhor, na renovação carismática católica do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, Senhor. Derrama, Senhor, uma chuva sem medidas para nos inundar nesse momento, Senhor. Reaviva os carismas em nós, Senhor. Dai-nos de novo a vitalidade carismática, Senhor. Vem reinflamar a chama do nosso coração, Senhor. Dá-nos de novo profecia, línguas e interpretação das línguas, discernimento, palavras de ciência e de sabedoria, fé expectante, cura e milagres, Senhor. Dai-nos, Senhor, todos os carismas que São Paulo não previu na palavra, mas que são manifestações do Teu Espírito, Senhor. Reaviva os carismas em nós, Senhor. Nós imploramos, nós suplicamos, Espírito de Deus, age poderosamente no nosso meio, Senhor. Dai-nos, Senhor, por misericórdia, essa chuva de carismas, como Teu servo Paulo VI pediu, Senhor. O venerável Paulo VI, pela intercessão de Paulo VI, Senhor, e da beata Helena Guerra, derrama sobre nós essa chuva de carismas, Senhor. Dá-nos de novo, Senhor, os carismas. Restaura em nós a identidade, Senhor. Restaura em nós a identidade, Senhor. E à medida em que forem faltando palavras para você, comece a orar baixinho, mas como que o rio de água viva borbulhando no seu coração. Não é uma oração qualquer, é uma oração no Espírito. Ore de uma forma nova nesse momento. Deixe o Espírito Santo se expandir como um rio caudaloso de água viva.
Ori ala la la marala ya la la yeri ala yeri ala la 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 marala ya la 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 la. Ori ala la ya la 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 ma yeri ala la la ya la 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 marala ya la 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 marala ya la 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 ya la 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 ya la la la. Ori ala la yeri ala la 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 ya la 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 la. Se você ainda não ora em línguas, abra sua boca e emita um som, qualquer som, e dê liberdade ao Espírito Santo para orar em você. Emita um som, faça a sua parte. Um profundo silêncio. Se o Senhor te dá uma profecia, uma palavra de ciência ou de sabedoria, proclame bem alto para a nossa edificação.
Levante seus braços e louvemos ao Senhor. Respondamos ao Senhor que nos falou. Bendito e louvado seja, Senhor, porque nessa manhã Tu renovas os nossos primeiros votos. Bendito e louvado seja, Senhor, porque a Tua voz nos exorta, nos traz de volta para o caminho. Bendito seja por essa renovação no Espírito, Senhor. Bendito e glorificado seja o Teu nome, Senhor, porque Tu vieste falar conosco, Senhor, inflamar o nosso coração. Bendito seja porque Tu és bom, Senhor, Tu és misericordioso e cuida dos Teus, Senhor. Bendito seja, Senhor, porque nós voltaremos a pregar a palavra com o poder do Espírito Santo e não pela força dos nossos conhecimentos humanos, Senhor, com os nossos padrões, com os nossos mecanismos humanos, Senhor, mas pelo poder do Teu Espírito. Muito obrigado, Senhor, por essa renovação, por esse reavivamento, Senhor. Glorificado seja o Teu nome, Senhor. Coloca a mão no ombro do teu irmão da direita e ore por ele. Peça que o Senhor derrame o favor dele sobre o teu irmão, sobre a tua irmã. Peça que o Senhor venha curar o seu irmão naquilo que ele precisa ser curado. Peça milagres e prodígios na vida desse irmão. O que é não importa, Deus sabe. Ore pelo teu irmão. Ore em vernáculo. E quando não tiver mais palavras, ore em línguas pelo seu irmão. Encha teu coração de amor por esse irmão. Vai silenciando agora a sua oração. Escuta o que o Senhor tem para falar para esse irmão. Palavra de ciência, diagnóstico divino, palavra de sabedoria, direcionamento, orientação de Deus. Se você recebeu a revelação, fala no ouvido do seu irmão baixinho. Só ele precisa escutar, mais ninguém. Tome posse dessa palavra de ciência, dessa palavra de sabedoria. Vá tomando posse para a tua vida. Se foi uma palavra de ciência, deixa Deus curar isso que Ele acabou de revelar.
Ele trouxe à tona, é para passar a peneira. E se for uma palavra de sabedoria, obedeça a orientação que Deus deu para a tua vida. Cumpra essa palavra de sabedoria e você vai ser feliz. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, porque Tu és o Rei e fazes milagres e prodígios no meio daqueles que Tu amas. Tu és Sua Majestade. Passeias no nosso meio com toda a corte celestial, Senhor, com Teus anjos e Teus arcanjos, derramando uma chuva de graça sobre nós, Senhor. Coisas grandiosas, Senhor, coisas preciosas. Por todas essas coisas, sejas bendito e glorificado, Senhor. Exaltado seja o Teu augusto nome, Senhor, agora e para sempre. Tu és o Santo, Senhor. Tu és o Senhor. Glórias e louvores a Ti, Senhor. Glórias e louvores a Ti, Senhor. Vai glorificando ao Senhor. Glórias, Senhor. Glórias sejam dadas. Tu és o soberano, Senhor. Tu és o Senhor sem rival. O Senhor dos exércitos. O onipotente. Ninguém pode contra Ti, Senhor. Tu és o alfa e o ômega, o dominador, Senhor. Glórias a Ti, Senhor. Glórias a Ti, Senhor. Glórias a Ti, Senhor. Chuva de graça pedimos a Ti. Chuva de graça derrama em nós. Chuva de graça neste lugar. Derrama. Chuva de graça pedimos a Ti. Chuva de graça derrama em nós. Chuva de graça neste lugar. Derrama. Quando eu estava na intercessão, partilhando com os intercessores, e uma intercessora disse: o Senhor está me mostrando um caminho, uma grande pedra, mas ao mesmo tempo essa pedra já tinha sido removida. E o Senhor colocava para os intercessores que essa pedra já tinha sido retirada. É um momento de graça, que Deus possa reavivar o nosso coração, a nossa vida, dentro disso que o Vinícius nos passou. Amém? Pode se assentar, convido aqui a Beatriz.